Política e futebol não se discute. Futebol eu concordo. Desde que vocês concordem comigo que o Atlético Mineiro é o maior time do Brasil. Já política, precisamos conversar sobre o assunto. Desde o dia 11 de agosto entramos naquilo que podemos considerar como um período eleitoral, né? Este ano teremos eleições municipais, né? Que serão as eleições de prefeito e vice, a chapa prefeito e vice, e os vereadores. A primeira coisa que precisa ficar clara para a gente é que nós estamos elegendo pessoas que vão compor as cadeiras do Poder Executivo Municipal e do Poder Legislativo Municipal. Tentando fazer uma analogia para que as pessoas possam entender, o vereador é aquele que vai fazer a lista de compra e o prefeito e o vice-prefeito é aquele que vai comprar, né? Então, os vereadores são aqueles que promovem a legislação municipal, né? E o prefeito e o vice-prefeito são aqueles que fazem a execução orçamentária municipal, né? Baseado na legislação. Desde o dia 11, as emissoras de televisão e rádio já estão proibidas a transmitir, as pessoas que são pré-candidatas a transmitir programas de televisão e rádio e comentar em programas também, né? Então já inicia um período de pré-eleição aí, né? Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, os partidos têm esse período para poder apresentar as coligações, né? Que aí vão ser, que partido vai juntar com qual, quem vai sair junto com quem, se vão propor candidatos unificados, ou cada partido vai entrar com candidatos únicos. Até o dia 26 de setembro, os partidos precisam homologar quem serão os reais candidatos, então a chapa de prefeito e vice-prefeito do partido ou das coligações, e os candidatos a vereador daquele partido ou das coligações, né? Isso até o dia 26 de setembro. A partir do dia 26 de setembro, inicia o que nós chamamos de propaganda eleitoral, onde os candidatos vão apresentar as suas propostas para tentar convencer os seus eleitores. Este ano as eleições municipais elas vão acontecer no dia 15 de novembro, as eleições para a chapa de prefeito e vice-prefeito e vereadores. Municípios que possuem, que acontecerem em segundo turno, as eleições vão acontecer no dia 29 de novembro. Lembrando que o critério para segundo turno são municípios que possuem mais de 200 mil eleitores, e que o resultado do primeiro turno, algum candidato não tenha conseguido mais de 50% mais um dos votos, ok? Esses são os critérios para que possamos ir para o segundo turno. E aí a proposta desse vídeo é falar exatamente sobre aquilo que começa pós 26, ou seja, já está acontecendo um movimento em várias cidades, na minha cidade já tem acontecido esse movimento fortemente, que é apresentar aquilo que estão chamando de pré-candidatura. Sou pré-candidato fulano, pré-candidato, a partir do dia 26 eles passam a se apresentar como candidatos. E aí é sobre essas pessoas que eu quero falar hoje. E eu quero falar tanto para essas pessoas que vão se apresentar como candidato, como para você que vai votar nessas pessoas. Eu vou colocar aqui um vídeo, vai aparecer aqui, se você estiver assistindo no YouTube, de um aspecto que eu falei que é importante, a visão política dentro da religião, né? E para você que estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, se for no Instagram o link vai estar na bio, se for no Facebook eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Quando eu digo que precisamos conversar a respeito dos candidatos e com os candidatos, para mim é muito importante que o povo de Santo passe a ter consolidado nas câmaras municipais
no Congresso, no Senado, né? A presença de representantes reais da nossa religião. Até então, o que nós temos são pessoas que possuem afinidade com a nossa causa, são pessoas que têm proximidade com a nossa causa, mas não são pessoas que entendem realmente daquilo que estamos falando. São pessoas que defendem. Temos até alguns pequenos casos, tá? Não é esse o propósito do vídeo, mas tem pouquíssimos casos, comparar com uma bancada evangélica, né? Tem pouquíssimos casos. O que nós precisamos, na verdade, são de pessoas que estejam lá dentro e que saibam exatamente do que nós estamos falando. São pessoas que consigam chegar, por exemplo, para nos representar perante o Estado, o município, ou a federação, entendendo o que é exatamente uma sacralização, entendendo exatamente o que é um espaço sagrado do candomblé, entendendo exatamente o que é um processo iniciático no candomblé. São pessoas que precisam viver exatamente isso para que possam defender efetivamente essa causa. As pessoas que nos defendem hoje nos defendem por afinidade, não por conhecimento de causa. E aí um pouco do que acontece, o que vem acontecendo nos últimos anos, são que pessoas que são da religião se apresentam como candidatos, mas não conseguem ser eleitos. E também acontece uma contramão da situação, que essas pessoas se apresentam, mas as pessoas de santo não sentem confiança ou não querem pactuar com aquela pessoa e estar naquela cadeira eleita representando o povo de santo. Acho que o primeiro aspecto que a gente precisa quebrar é exatamente esse. Este preconceito em ter gente de santo num local de destaque. A gente costuma dizer, e é uma realidade, que as pessoas de candomblé não gostam de ver pessoas de candomblé em evidência. E nós precisamos quebrar urgentemente esse paradigma, porque precisamos de representantes que entendam a nossa causa assentado nessas cadeiras. Melhor um representante real das nossas causas do que pessoas que simpatizam as nossas causas. E pior ainda, melhor essas pessoas do que aqueles que são contra as nossas causas. Então, nós precisamos urgentemente povoar, né, as câmaras, os poderes executivos e legislativos de pessoas que realmente vivenciam e entendem exatamente aquilo que defendemos. Então, falando inicialmente para você, para mim, eleitor, o que nós precisamos nesse momento? Saber quem são os candidatos que realmente professam a mesma fé que a gente. Pessoas que são realmente de dentro da religião. Precisamos dar preferência a essas pessoas. Mas essa preferência, ela não tem que ser simplesmente porque a pessoa professa a mesma religião que a gente. Um erro que a gente comete de uma forma insistente é não valorizar o nosso voto, é não votar em pessoas que a gente possa cobrar dessa pessoa alguma coisa depois. Uma postura, um posicionamento, um direcionamento, um apoio, né? Talvez se eu perguntar para você quem foi a pessoa que você votou para vereador na eleição passada, você não se lembre mais. Talvez se eu te perguntar na última eleição para quem você votou para deputado federal, estadual e senador, talvez você não se lembre mais, né? E aí esses votos são muito importantes, são muito importantes. Então primeiro que a gente não precisa votar nessas pessoas especificamente porque estão com a guia pendurada no pescoço. Não, negativo, em hipótese alguma. Nós precisamos votar nessas pessoas porque essas pessoas
vão apresentar propostas que são ligadas às nossas causas. E aí é entender o que cada candidato tem a doar. Quando eu digo doar, não é moeda de troca, né? Não é trocar o teu voto por uma cesta básica, ou trocar o teu voto porque o cara vai te ajudar a colocar uma festa de Iemanjá na praia ou na lagoa. Não é isso. É realmente defender as nossas causas, né? É entender que hoje nós temos um número absurdo de terreiros sendo depredados. É entender que as pessoas de religião de matriz africana têm sofrido cada vez mais com o preconceito, com o descaso, né? É entender que cada vez menos temos acesso às verbas destinadas às produções culturais, porque terreiro de candomblé, umbanda e adjacentes são sim expressões culturais, e para expressões culturais existem verbas destinadas, mas quase nunca as mesmas chegam às mãos das casas de candomblé, né? Então precisamos saber qual é a proposta que essas pessoas têm para o povo de santo. Então, para você, eleitor, eu queria deixar este recado. Veja quem são os candidatos de religião de matriz africana que estão candidatando na sua cidade e veja quais são as propostas que essas pessoas têm. Para você que é candidato, é importantíssimo que você apresente para o seu eleitor, mais do que os outros candidatos, propostas que vão atingir diretamente o povo de santo. Não pode ser propostas empíricas. Vou lutar pelo nosso povo e pela discriminação. Não queremos. O povo está cansado de propostas empíricas. Nós queremos propostas reais e concretas. Ah, mas Alexandre, é dificílimo fazer propostas sem saber se vai ganhar, ou ganhando, não sabendo como movimentar. Não. O seu desafio é esse. Se você se propôs a se apresentar como um candidato, o seu desafio é esse. Eu vou dar um exemplo de uma proposta que todos os candidatos a vereador podem fazer. Todos. Né? Que atinge diretamente o povo de santo. E a proposta, o meu mandato é um mandato baratinho, o meu mandato é um mandato partilhado. Para mim não me importa. Essa sugestão que eu vou dar aqui vale para todos os candidatos a vereador. Que sejam com mandato compartilhado, que sejam com mandatos baratinhos. Todos os vereadores que forem eleitos, falando especificamente de vereador, todos os vereadores que forem eleitos, eles têm direito ao que a gente chama de assessores, né? São as pessoas que vão auxiliar a pessoa naquele mandato. E é uma regra muito comum entre todos os parlamentares colocarem pessoas que têm conhecimento de direito, a grande maioria das vezes advogados realmente, apoiando, fazendo um desses papéis de assessores. Dependendo do município e dependendo do mandato, o candidato pode ter até mais de um assessor, mas pelo menos um, com certeza ele vai ter. E aí, uma proposta que a gente pode apresentar é a legalização integral de toda pessoa, de todo o terreiro que bater a tua porta. Você vai legalizar o terreiro dessa pessoa. Ah, mas eu não tenho. Você não precisa. O teu assessor pode fazer toda a documentação, ele tem capacidade para isso. Então ele pode fazer estatuto, pode correr atrás de alvará, ele pode fazer tudo isso, né? E você legalizar todas as casas que te procurarem. Então coloque isso no teu plano e assuma. Hoje, a grande maioria das casas sofrem por não ter uma legalização ok, por não estar com documentação em dia, ou por não ter um mínimo da documentação necessária para que ela funcione. E aí, eu penso que para a gente poder começar a escancarar que isso é realmente,
que as coisas que acontecem com a gente realmente são intolerância religiosa, nós precisamos primeiramente estar legalizado. Então, se você quer se propor a um candidato para defender as causas das pessoas de religião de matriz africana, coloque isso em pauta. Coloque isso como uma promessa de campanha e cumpra. E cumpra. Não basta só ser promessa de campanha, mas coloque isso numa promessa de campanha e cumpra. Este é um exemplo de uma coisa que vocês podem fazer como proposta como candidato. Várias outras podem, né? Eu tenho milhares de ideias, mas não sou candidato, não estou aqui para isso, e eu acho que o papel de vocês é exatamente pensar nesse aspecto, pensar em propostas reais e concretas que vocês tenham capacidade de concluir para apresentar para o povo do santo agora que vocês são candidatos, para que vocês possam ser dignos de receber os votos do povo de santo. Então, se você gostou desse vídeo, acho que esse vídeo tem que chegar a alguém, compartilha por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, comente para que possamos debater sobre o assunto. Eu espero ter deixado um bom recado aqui, tanto para os eleitores quanto para os candidatos. Se Deus quiser, esse ano, na Força de Zambi, Olodumare, vamos ter candidatos que nos representem eleitos. Zambi Akwatessá, a minha bênção a quem é de direito. Um grande abraço.